Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é importante, é de graça, não paga nada, deixa o like também no vídeo e habilite o sino das notificações para todos os vídeos aqui no canal Vasco Connection, beleza? E, gente, vamos falar do momento do Vasco, vamos falar sobre reforços, semana de jogo importante com Fortaleza em São Januário. Vamos lá, o Vasco no início do Campeonato Brasileiro muito mal, o time enfim, o time muito mal, em todos os aspectos. Realmente começou mal com o Ramon Dias e tal, nada funcionou nesse início de campeonato para o técnico, ex-técnico do Vasco, Ramon Dias, infelizmente para o Vasco também. E o Vasco foi trabalhando ali e tal, após a demissão do técnico Ramon Dias, contratou o Álvaro Pacheco, que não funcionou, literalmente não funcionou. Né? O técnico Ramon Dias estava mal, mas o time evoluiu ainda mais com o técnico, ex-técnico do Vasco também, Álvaro Pacheco. Dito isso, quem assumiu foi mais uma vez o interino Rafael Paiva, que eu já nem considero mais interino. Isso porque, gente, quando o cara assume a bronca e não dá resultado, aí beleza, ó, tá passando confiança não, é literalmente o interino. Mas quando ele assume a bronca e o time entrega resultados, eu não tô dizendo aqui só questão da vitória não, tá? Eu tô falando aqui da mudança de postura do Vasco nos jogos. O time com padrão de jogo, um time buscando entrosamento e um time com jogadas ensaiadas também, tá? Então, assim, eu acho que nós temos um técnico. Essa é a minha humilde opinião. Eu acho que o Vasco pode, nesse momento, principalmente por conta do Felipe, tá? O Felipe tá trabalhando muito nos bastidores, muito ali junto com o Rafael Paiva, e a presença do Felipe ali dentro tem sido fundamental para a mudança de postura do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Vasco vai enfrentar agora na quarta-feira, com transmissão aqui do canal, 8 horas da noite, direto de São Januário. Então, confirma aqui embaixo a tua inscrição e deixa o like. O Vasco vai enfrentar a equipe do Fortaleza, né? Equipe difícil, uma equipe realmente muito bem treinado pelo técnico Vojvoda. O Vasco eliminou o Fortaleza sob o comando do técnico Rafael Paiva. Né? Aquele 3-3, o Vasco chegou a virar o jogo, o Vasco venceu nos pênaltis e tudo certo. O Vasco está nas oitavas da Copa do Brasil. Quem classificou o Vasco, repetindo aqui, Rafael Paiva. Daí, gente, é um jogo que o Vasco, é claro, precisa da vitória, precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E o Vasco pode contar, agora sim, com um retorno importante do Payet no meio-campo. É um grande trunfo para esse time do Vasco, né? O Payet é um grande reforço. Eu vou falar sobre Coutinho e Souza aqui já já, Alex Teixeira também, entre outros reforços. Janela agora, dia 10 de julho. Daqui a 9 dias, tudo certo. Os jogadores prontos, de repente prontos para jogar, literalmente. O que é mais legal, vamos lá, deixa eu terminar de falar do Payet aqui. Então, o Payet pode começar o jogo como titular, isso por conta da lesão do Estrela também, que é um jogador que estava evoluindo, infelizmente teve a contusão. A contusão não é tão grave, mas de qualquer forma é uma contusão e atrapalha demais. Vocês repararam que o Vasco é uma zica, hein? Todos os meios do Vasco, meio campo ali, Paulinho, Jair, Payet, agora o Estrela, todo mundo machucando. Ô, gente, vamos passar uma energia positiva aí, cada um dentro da sua fé, oração, para mudar essa parada aí, porque realmente está esquisito. Enfim, perdemos todos os jogadores de meio campo, jogadores mais qualificados, na minha opinião, para atuar no meio campo do Vasco. Mas perdeu todo mundo por conta das contusões. Então, assim, aí o Vasco, o técnico Rafael Paiva continua se virando, né? E agora, graças a Deus, teremos aí o retorno do Payet na equipe titular. O Payet ficou chateado, mas o Payet tem que entender que não é só questão dele, Payet, entrar em campo por conta da vontade. Isso já sabemos que ele tem. É um cara que gosta do Vasco, gosta da torcida do Vasco, saiu aplaudindo a torcida mais uma vez, é craque de bola. Agora, eu, Eduardo, li alguns comentários aqui da galera e tal, muito bacana. Eu não quero correr o risco de perder o Payet mais jogos ainda no Campeonato Brasileiro, nem um jogo eliminatório de Copa do Brasil. Ah, não, vou esticar um pouquinho a corda do Payet melhor, não. É um tempo que ele consegue jogar? Joga um tempo com ele. Busca outro na base. Essa semana, semana de anúncios. Anúncios firmes. Ó, Felipe Coutinho, meia, craque, esse chega para resolver. Souza também vai assinar contrato essa semana. Postou que é o maior desafio da. Gente, tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa, tá?
Então peço desculpas se algum ruído aí de fundo, enfim, no vídeo, né? Então, assim, só para avisar vocês que eu sei que fica chato o vídeo. Então, assim, gente, falando aqui, continuando no assunto Coutinho. Então, o Vasco recebendo agora muitos reforços. É uma semana decisiva para a chegada de Alex Teixeira, Souza, Felipe Coutinho. Esses três já certos com o Vasco. Agora o Vasco precisa. Na verdade, o Vasco está buscando, tá? O Vasco está negociando com outros jogadores também. Não vou trazer nomes aqui, não vou ficar aqui cavando nomes, porque não consegui apurar esses outros nomes que o Vasco negocia. E ó, pode acontecer a qualquer momento, tá? O anúncio do Coutinho dentro dessa semana, a qualquer momento, até agora, durante o vídeo aí. Então, realmente um momento importante para o Vasco, uma janela importante para o Vasco, que essa janela é a mais importante da temporada, né? Que é a janela de julho, janela da Europa, que os times podem contratar, muitos jogadores em final de contrato, enfim, voltando, né, para o Brasil e tudo mais. Agora que o Vasco tem que aproveitar para reforçar ainda mais o seu elenco. É claro, a maior negociação do futebol brasileiro, quem fez foi o Vasco. Felipe Coutinho, repetindo aqui, a maior negociação do futebol brasileiro. O Vasco está trazendo um grande craque, contrato de 3 anos, jogador de Copa do Mundo, um jogador para mudar não só o Vasco, mas também muda lá a seleção brasileira, que quem acompanha o jogo da seleção brasileira, quem está acompanhando a Copa América aí, não enche os olhos não, e não temos na seleção brasileira um meia nível Felipe Coutinho. Essa é que é a verdade dos fatos. Enfim, é um jogador de seleção e eu torço muito para que ele volte para a seleção também, para que a seleção volte a disputar, né? Copa América, Copa das Confederações, Copa do Mundo, disputar. O Brasil não está disputando mais nada, infelizmente. Mas enfim, e é um jogador de fundamental importância lá para o Dorival Júnior também. Então a camisa do Vasco é muito pesada. Se ele mudar o momento do Vasco, com certeza, as câmeras, viram para ele. É um grande craque. Então, voltando aqui para o nosso mundo, o mundo do Vasco da Gama, gente, o Vasco vai, essa mudança de postura, é claro, vai surtindo efeito e a chegada dos reforços agora ainda mais para o Vasco brigar na parte de cima da tabela. Por que eu estou dizendo isso, gente? É muito brabo o que nós passamos, né? Então, assim, eu acho que o Vasco tem que se desgarrar ali, sabe? Sair mesmo ali daquela questão da zona de rebaixamento, começar a pontuar, vencendo os jogos em casa. Tudo bem, contra o Botafogo foi um jogo muito difícil e tal, clássico dentro de São Januário. Agora, o Vasco precisa, um exemplo, Fortaleza, o Vasco precisa vencer, né? Usar São Januário, é nosso caldeirão, nossa casa. Vencer o jogo para subir na tabela de classificação, ponto. E tirar, sabe, essa questão, exemplo, sei lá, essas coisas ruins que as pessoas trazem para dentro do Vasco. O torcedor vascaíno hoje, os desavisados, né, tipo assim, muita gente desavisada, ó, sabe como é que tá a situação do Vasco? Vai passar mal em São Januário, hein? Porque realmente a coisa é esquisita. Agora não, a coisa tá ficando mais leve, não sei se vocês perceberam, sabe, assim, o Vasco tá realmente evoluindo, literalmente evoluindo nas mãos do técnico Rafael Paiva. Então, a importância dos reforços, a importância da mudança de atitude, desculpa, do Vasco no Campeonato Brasileiro, isso é muito bacana, isso é muito legal, e eu acho que o Vasco agora está no caminho correto. Olha aqui, gente, daqui a pouco eu volto com informações do Vasco, deixo esse vídeo aqui para você refletir, para você analisar, deixar seu comentário aqui embaixo, mas eu volto daqui a pouco com informações importantes, quem sabe aí qual é a grande notícia do Coutinho, né? Quem sabe aí as coisas não podem acontecer nas próximas horas, tá certo, gente? Então é isso, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.